Estamos chegando aqui no Bar e Mini Museu do Alemão e vamos mostrar para vocês um pouco mais dessas histórias aqui de Timbé do Sul. Vamos lá. Bom dia, seu Alemão! Bom dia! Alemão, como é que surgiu essa tua ideia de juntar essas coisas antigas, colecionar todas essas coisas que tu tem aí no Bar e Mini Museu do Alemão? Se eu te contar que faz 60 anos mais ou menos, o pai foi marceneiro. Cada peça, por exemplo, que ele tinha plana, formão, coisa assim que descartava do trabalho dele, eu comecei a guardar desde aquilo. Aliás, até tem aí mesmo. A mãe muitas vezes queimava, porque era para jogar no fogo e tudo mais, e aí começou a surgir esse gosto pela coisa que muita gente que chama de ferro velho. Tem muitos que vêm aqui de pacote ferro velho, né? E ferro velho que, pelo menos um pouco da história eu estou segurando, né? Estou resgatando aí da região. A maioria das peças do município também, algumas coisas, né? Não, eu na verdade eu procuro contar a história do município. Se tiver tem coisas aqui de outros municípios, até de outros estados, no caso, mas é mais para preencher o espaço, no caso, né? Mas o meu foco mesmo é a história do município, a imigração italiana. Eu tenho toda a história, inclusive, quase na cabeça, né? Quase de acordo, dos imigrantes italianos que vieram para cá os primeiros. Tem muita peça da época guardada. Alemão, cita pra mim algumas peças, assim, os modelos, que tipo de peça que tu procurava, ou era tudo que é tipo de peça? Tem alguma peça assim que tu focasse mais em colecionar? Teve algum... Qual foi? Eu na verdade gosto de tudo, né? Mas eu tenho carro de boi, tem arado, tem trilhadeira, tem carretão, rodas de cima da serra, que eu chamo pinheiro, né? O gosto é no geral, entendeu? Mas o focar das peças é da nossa região, o que era usado na época. Por exemplo, tem pilão com 150 anos, certo? Sim. Eu tenho uma urna de enterrar quando os índios nasciam, por exemplo, prematuro ou coisa assim que morriam, aquela urna que tu viu ali, era para enterrar, era lá das areias. Então são coisas assim que, quando te apaixona pela coisa, tu gosta no geral. Especificamente peças diferentes, dificilmente tem. Certo? Mas eu gosto de tudo, né? Mas... uma grande maioria peças da colônia, né? Por exemplo, tu viu ali, né? Tem serrote, tem foice, tem maquininha daquela aqui. É pouco, na verdade, o povo ainda não se conscientizou, né? Porque tinha uma peça que quebrava, não tinha conserto, ia pro lixo, ia pro fogo, né? Naquele tempo, quando começava o tempo do fumo, era na estufa, lá sim um pedaço da história, né? Sim. E a gente, é uma pena, mas um pouco nós temos segurando, né? Então, com a tua ajuda, né? Sim, o gosto que surgiu de criança, então, foi se mantendo até hoje. Até hoje. Eu sou franco dizer, não vale nada comercialmente, mas pode chegar aqui com dinheiro e eu posso estar enforcado, que não vai. Tanto é que a gaita do meu pai que está aqui, né? Teve um cara que me botou 8 mil reais na mesa e, na verdade, comercialmente, talvez ela não valha isso. Entendeu? Mas não tem... E o meu sonho mesmo é fazer o que tu tá me ajudando a fazer. Aliás, tu tá fazendo, eu não... A gente vai estar mostrando depois aí, né, Alemão? A gente vai mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo aí, que é essa parte de triagem de peças, essa organização que a gente vai mostrar pro pessoal. E a gente vai abrir ao público depois para até mostrar as escolas, a população do município também tá conhecendo essa história, que é uma história não só do município, mas sim uma história tua, que tivesse deu esse valor a essas peças, né, que teve esse gosto de estar guardando e guardar pro resto da vida essa história do nosso município, né? Tem as armas, que também é da época, né? Teve umas que foi emprestado para filmagem da Anitta, lá em Sombrio. Já foi usado, já teve material que foi usado para... O filme? Tem 2 pistolas ali. Viu? Eu tenho fotografia, assim, não, tipo um scanner, né? Sim. Da atriz que usou a arma para ensinar. Sim.
A gente vê que tem, além de armas, tem né, as facas, tem bastante relógios antigos, né? Peças de vários modelos, né? Eu tenho uma urnazinha, tipo um cofrezinho, que o pai fez quando ele ia à missa, o terço, na Sanga do Engenho. Que eles furaram um pau mestre, um palanque, e botavam moeda ali. E tu vê que desde que gente é gente, ladrão sempre teve, né? Passava um fia da mãe lá e crau nas moedas. No tempo dinheiro de papel também nem existia, isso há 70 e poucos anos atrás. E o pai era marceneiro, ele fez um cofrezinho e a turma botava a moeda aí, porque ele agarrou ali na coisa, né? Sim. Então só tirava ali o capelão. E tá aqui. Viu? Isso é uma coisa simplesmente fantástica pra mim, né? Quantos anos, né? Isso aí, a idade tem uma... E ela vai ser colocada lá dentro, tu vai querer saber do que era, para quem que serviu, de quem era, né? E isso, eu tenho máquina de cortar cabelo, tenho navalha do pai, que ele usava, né? A prateada dele, quer dizer, pouco que eu pude resgatar dele, eu tenho aí rebote, plana, serrote, ceguetinha de cortar capim. Alemão, recebe muitos visitantes aqui da região ou de outros estados? Passa muito turista aqui? Olha, aqui tá no Adventure Tour. Tá ali, ó, coisinha ali, ó. Já passou por aqui japonês, que eu não entendi nada, alemães, italiano até me viram mais ou menos, né? Já recebi gente de Bento Gonçalves, vieram com batedores e vieram especialmente aqui. Só para vir visitar. Para vir aqui. Veio outra turma na pousada Flor de Açucena, desceram e depois foi o Donato que trouxe eles até aqui, que o destino deles era fazer esse roteiro. Passar aqui para conhecer. Então, gente, estamos aqui na parte de dentro do Bar e Mini Museu do Alemão, mostrando algumas das peças aqui, peças históricas, peças dos colonizadores, serrotões, trilhadeiras, tem peças dos carroções da época. Aqui nós temos moedores de café, né? Tem debulhador, torno, tem ferros de passar. Tem muita história guardada em todas essas peças aqui, tem muita coisa bonita que está sendo preparado para botar em exposição para todo o pessoal que querer futuramente vir visitar, e escolas e turistas que passam aqui por Timbé do Sul, ter um ambiente, né, um pouco mais agradável para se observar todo esse tipo de peça. A gente tem muitas peças aqui, o Alemão vai estar contando para vocês o valor histórico disso tudo. A gente tem ferramentas da época que era utilizada pelos colonizadores da região. Tem muita coisa bonita aqui que pode ser aproveitada e com valor histórico, né? Uma das primeiras máquinas aqui de cortar grama, né? Muita gente talvez já usou esse tipo de máquina. Máquinas de costura antigas. A gente vai ver do outro lado ali alguns rádios, né? Aqui a gente tem alguns rádios antigos de época. O patrimônio histórico que está aqui guardado no Bar e Mini Museu do Alemão. Algumas TVs, né? Então, um patrimônio que Timbé do Sul tem e que vai ser preparado para você, turista, que querer vir conhecer Timbé do Sul, dar uma passadinha aqui no Bar e Mini Museu do Alemão para conhecer essas relíquias aqui de Timbé do Sul. Primeira balança da Casa Paroquial de Timbé do Sul. Quem usava essa balança era o seu Mauro Capelão, amigo do meu pai e meu amigo também, porque eu era criança na época. Ano 1945. Tem muitas famílias que vêm aqui conhecer o Léo Florencio, o Gabriel, o Mário Marquezine, João Canela, Manuel Laurindo, Nicolau Pacha, Casa Matriz, que legal.